Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, mais uma vez, para responder as perguntas que vocês deixam aí no Caixa Postal sobre Vasco, as perguntas que vocês deixam aí nas caixas de comentário dos nossos vídeos. Como vocês têm deixado muitas perguntas, elas têm se acumulado, eu resolvi fazer o seguinte, eu juntei um monte de pergunta que é mais fácil de responder, mais rápido, né? E aí vou fazer uma série de vídeos aí respondendo vocês, tentando ser sucinto, né? Coisa que eu não sou. Enrolo pra caramba na hora de responder, os vídeos ficam longos. Vou tentar ser o contrário disso agora, o oposto. Ser bem curtinho nas respostas. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Vamos começar então com o Ricardo Oliveira, que já manda na lata. Felipe, eu acho você muito pessimista. Às vezes, não acho que é vascaíno. Sei que não devemos ficar satisfeitos com pouco, mas você nunca elogia. Ricardo, eu sinceramente, eu não me acho um cara pessimista não. Eu me acho um cara até bem otimista em relação ao Vasco. Agora, eu procuro ser pé no chão, né? Coerente. Não adianta eu falar aqui o que eu quero que aconteça. Eu tento fazer uma análise para ver o que vai acontecer, uma projeção um pouquinho mais calcada na realidade, né? Se fosse o que eu queria que acontecesse, eu ia estar sempre falando, o Vasco vai ganhar de 3-0, o Vasco vai ganhar de 4-0. Agora, pega aqui o exemplo recente. A gente tem um técnico que é mais retranqueiro, que solta um pouco o time pro ataque. Se o time faz um gol, já logo recua o time para trás para garantir o resultado. Aí você vai vendo os jogos, quando ganha sempre de 1-0, 2-1, sempre pela diferença mínima. Como é que eu vou ficar otimista de que o Vasco vai fazer uma goleada, por exemplo, diante dessas condições? Diante desse histórico? Analisando o histórico do Vasco, como é que você vai ser otimista de falar que o Vasco vai golear, entendeu? Aí tem um jogo contra, sei lá, o Curitiba, eu falo que vai ganhar de 1-0, a galera começa a falar, você é pessimista, você é pessimista. E aí, eu também acho engraçado o seguinte, né? Se eu aposto que o Vasco vai perder ou vai empatar, no jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, se a gente for pegar o histórico do Vasco, há 17 anos não vencia lá, foram 8 derrotas nesse período. Então, assim, com esse histórico, você esperar que o Vasco fosse empatar, ainda mais jogando o que ele tem jogado, não acho que fosse um prognóstico pessimista. Tanto que o Vasco acabou ganhando, mas ganhou ali, pelo que vocês mesmos falaram, no sufoco. Foi assim uma baita de uma sorte ter ganhado e dos milagres operados pelo Martin Silva. O placar talvez mais justo fosse realmente um empate, né? Vocês que falaram isso, não sou eu que tô falando. Mas aí ganhou do Cruzeiro. Aí vem todo mundo, Felipe pessimista, falou que ia empatar e o Vasco ganhou. Mas é engraçado que na rodada anterior, quando a gente jogou contra o Atlético Paranaense, eu falei que ia empatar e o Vasco perdeu, ninguém veio falar, o Felipe otimista falou que ia empatar e perdeu. Na outra, quando a gente empatou com o Atlético Mineiro e eu falei que a gente ia ganhar, ninguém veio falar, Felipe otimista falou que ia ganhar e empatou. Na anterior contra o São Paulo, que eu também falei que ia ganhar e empatou, também não vieram falar, Felipe otimista falou que ia ganhar e empatou. Mas na anterior ainda, contra o Santos, que eu falei que ia empatar e ganhou, aí já volta de novo o Felipe pessimista. Então você vê, né? Eu acho que na maioria das vezes, ou eu acertei o placar, ou eu propus um placar melhor do que aconteceu. Mas como teve umas poucas vezes aí em jogos que a lógica dizia que o Vasco não ia vencer mesmo, né? O Vasco tá aí, jogando mal todos os jogos, mas quando pega um tabuzinho, quebra. Então conseguimos ganhar do Cruzeiro lá no Mineirão, conseguimos ganhar do Santos na Vila Belmiro, e que bom que ganhou. Mas, sinceramente, eu não acho que eu fui pessimista ao achar que a gente não fosse conseguir, não. Foram grandes feitos do Vasco, em momentos que o Vasco não estava tão bem. Faz parte do futebol. Mas eu nem me importo tanto com essa coisa de ser chamado de pessimista, não. Ao contrário do que vocês possam pensar, eu não me incomoda mais não me chamar. Mas é o que eu vejo muito aí nos próprios comentários, nas comunidades, essa coisa de falar que não é vascaíno. Isso me incomoda mais. As pessoas quererem pautar o que é ser vascaíno ou não. Você é pessimista, você acha que o Vasco vai ganhar, então você não é vascaíno de verdade. Você, sei lá, você pode... Às vezes não tem jeito, né? Você reclama que não gosta, por exemplo, do Jean, pra ficar num aí, ou do Nenê, pra ficar nesses jogadores que dividem opiniões, né? Aí você fala assim, eu quero que o Jean saia do Vasco. Aí vem um falar, você não gosta dos jogadores do Vasco, você não é vascaíno. Aí ou você fala, não, eu gosto do Jean, eu quero que ele continue no Vasco. Você não sabe, o Jean não tá à altura do Vasco, você não é vascaíno de querer que um jogador desse nível fique no Vasco. Quer dizer, parece que nunca tem ali a opinião certa, né? Eu acho isso ruim, porque empobrece a discussão, sabe? Você meio que quer encerrar a discussão acusando
o vascaíno que não concorda contigo de não ser Vasco. Não faz sentido. Eu vejo muitas opiniões aqui que eu não concordo. Por exemplo, recentemente, muita gente falando que não queria que o Vasco fosse para a Libertadores e passar vergonha. Eu não concordo com essa teoria. Eu acho que o Vasco tem que ir sim. Se conseguir a vaga, tem que ir, tem que disputar. E chegar no que vem, perder na primeira fase, perder no momento que perder, perdeu, paciência. Faz parte do jogo. Esse é o meu ponto de vista. Agora, porque eu não concordo com quem acha que o Vasco não deve ir, vou falar, você não é vascaíno porque não quer que o Vasco vá para a Libertadores? Claro que não. Eu tento entender o ponto de vista do outro e discutir e mostrar os meus pontos de vista e tentar caminhar. Que é o Brant presidente. Mas tem alguns fãs do Eurico aqui que seguem o canal e sempre que eles vêm falar com respeito, com civilidade, discutindo, eu também discuto bacana, aponto as incoerências que eu vejo na administração Eurico, ele aponta lá as qualidades que ele vê e a gente vai debatendo e espero que cada um saia com um ponto de vista um pouco modificado na discussão. Eu acho que é assim que tem que ser. Se eu virasse para ele e falasse, você quer o Eurico presidente e você não é vascaíno, encerra a discussão, empobrece a discussão e acho que ninguém ganha com essa discussão. Então, querem me achar pessimista? Beleza, pode falar, faz a brincadeira aí, acho até engraçado. Agora, essa coisa de ficar falando que não é vascaíno, na moral, quem acompanha o jogo do Vasco, vamos combinar, quem acompanha o jogo do Vasco, assiste esse time jogar, o sacrifício que é ver esses jogos ruins normalmente, o Vasco passando sufoco, eu acho que isso já credencia o suficiente para se dizer vascaíno sim. O Gabriel Gomes pergunta aqui, e a Sul-Americana, Felipe? Temos que pensar também nisso. Se não nos classificarmos para a Libertadores, temos a Sul-Americana, que seria um bom título e não precisa montar um timaço. Então, o que você acha das nossas chances de vencer a Sul-Americana? Eu já falei aqui algumas vezes, eu sinceramente não vejo nenhum atrativo na Copa Sul-Americana. Para mim vale muito mais ir para a Libertadores. Primeiro tem que esclarecer uma coisa aqui. A gente pode ir para a Libertadores e ainda assim disputar a Sul-Americana, tá? Fazer que nem o Flamengo fez esse ano. Se a gente for eliminado nas primeiras fases da Libertadores, a gente vai para a Sul-Americana ali, tipo que numa repescagem. Então, muita gente fala assim, preferia que o Vasco fosse para a Sul-Americana do que para a Libertadores e passar vergonha? Dá para o Vasco passar vergonha na Libertadores e disputar a Sul-Americana, dá para fazer os dois. Mas eu prefiro muito mais, mesmo que não pudesse, ir para a Libertadores, que é o principal torneio do continente, e se for passar vergonha, passou, mas tá lá brigando entre os melhores, do que ficar disputando Sul-Americana. Sul-Americana, eu não vejo graça, não acho que seja um título importante, que daqui a anos, daqui a 10 anos, a gente vai estar comemorando, venceu a Sul-Americana, entendeu? Esse tipo de campeonato, tipo a própria Sul-Americana, antes já era chamado de Copa Conmebol, que é tipo uma segunda divisão do campeonato sul-americano, não são títulos que eu acho que agregam, entendeu? Tem a questão da vaga aí, mas também não é tão fácil assim vencer, senão todo ano tinha time brasileiro vencendo a Sul-Americana e não é o que acontece. E acaba prejudicando muito o desempenho dos times ao longo da competição. Por exemplo, o Corinthians foi campeão brasileiro aí, não tem um time excelente, né? Muita gente atribui que o fato dele ter ido bem foi justamente porque conseguiu focar só numa competição, né? Acabou sendo eliminado cedo das outras competições que disputou, pôde se concentrar só no Campeonato Brasileiro e conseguiu o título. Talvez se eles estivessem disputando até hoje a Sul-Americana, por exemplo, não tivesse ido tão longe, entendeu? O Grêmio, por exemplo, essa divisão atrapalhou eles, mas beleza, porque está disputando a Libertadores, é um título que vale. Mas será que se fosse para ganhar a Sul-Americana, valeria a pena? Então eu sigo com a minha tese aqui, Sul-Americano, se a gente cair, for disputar, tem que jogar para ganhar e vamos ver até onde vai. Mas um clube foi primeiro campeão sul-americano, já ganhou Libertadores, já ganhou Mercosul, que era um pouco diferente, tinha times realmente mais vencedores. Ganhar aí segunda divisão de campeonato sul-americano realmente não chega a ficar muito animado, não. Então é isso, galera. Estamos encerrando aqui as perguntas de hoje do Caixa Postal sobre Vasco. Se vocês gostaram, curtam aí o vídeo. Não se esqueçam de assinar o canal também, caso não tenham assinado. Ligar o sininho de notificações para saber quando tem mais vídeos, porque essa semana vai rolar, hein? Vai rolar mais vídeo aí respondendo mais perguntas de vocês. Então, liga o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal e a gente vai se falando.